Shalom, Adonai, amados irmãos e admiradores da palavra. 1º de janeiro de 2023. Gostaria de começar o ano deixando uma palavra para os vossos corações, que é uma sequência das 12 portas que Neemias restaurou juntamente com seus patrícios. Restaurando a porta do vale. Neemias 3,13 diz assim: a porta do vale foi restaurada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. Irmãos, simultaneamente eles restauravam as portas e os muros. Amém? Mais ou menos 50 mil pessoas estavam nesta peleja, neste trabalho de restauração desses muros e das portas. Essa muralha tinha 4.018 metros, 12 metros de altura com 12 portas. E Neemias restaurou 1.600 metros em 52 dias. Mas, irmãos, gostaria de trazer 4 verdades contidas neste texto, que aparentemente, quando lemos, não nos revela nada. Se você for ler a palavra de Deus como um livro histórico, principalmente o Velho Testamento, você só vai edificar sua mente. Mas, por trás da história, há uma palavra profética para os nossos dias. E eu li, reli, estudei, ouvi homens de Deus e preparei essa pequena mensagem para os vossos corações, e ela caiu bem. 1º de janeiro de 2023, esta palavra ela vai se encaixar, porque fala de questões sérias que, se você levar a sério em consideração e colocar em prática, Deus vai mudar a sua história. Mas, irmão, a primeira verdade que eu vejo aqui, que ninguém realiza a obra de Deus sozinho e sem a ajuda dos familiares. Então, essa obra é coletiva, ela não é individual. E a sua família tem que estar envolvida na obra de Deus. Você pode até realizar a obra de Deus, aparentemente sozinho, mas não vai longe. Você pode até andar mais rápido sozinho, mas não vai muito longe. E com a ajuda dos irmãos e com a família você vai longe. Amém? A restauração das portas e muros foi realizado pelas famílias e pelos amigos, como lemos. Temos que envolver nossa família na obra. Enquanto uns restauravam as portas, outros restauravam os muros. Amados irmãos, Deus é o Deus de aliança. Ele fez aliança com seu povo, o povo do Velho Testamento, do povo de Israel, e ele continua fazendo alianças hoje em dia. Deus fez aliança com Abraão e disse que aquela aliança estenderia a toda a sua geração. Em Gênesis 17:7, estabelecerei minha aliança entre mim e ti e os teus futuros descendentes. Então, amados irmãos, temos que envolver nossos descendentes na obra de Deus. Amém? Restaurar a porta do vale está relacionado com a salvação de toda a nossa casa. Em Atos 16:31, Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Então, amados irmãos, esta restauração, a restauração da porta do vale, fala da questão da família, da questão da unidade, do trabalho em conjunto. Segunda verdade que eu vejo nos versículos e nesses textos sobre a restauração dos muros é que temos que rever onde a nossa base de fé está alicerçada. Neemias entrava e saía por esta porta.
pois dali ele tinha uma visão geral e panorâmica de toda a estrutura daqueles muros. Quando restauramos esta porta, estamos cuidando da base e da estrutura de nossa vida cristã. Quando nos convertemos, somos levados a entender que Cristo é a pedra fundamental da nossa salvação. Sua base, sua estrutura tem que estar baseada onde? Na pedra principal, que é Jesus. O inimigo tenta destruir esta base, a base da nossa fé. Mas ele só vai ter acesso se deixarmos as brechas, abrirmos brechas para ele. Precisamos fechar as brechas de nossa vida nesse ano de 2023, para que o inimigo não venha minar nossa estrutura, nossa base de fé, amém? Nossa base cristã. Então, amados irmãos, segunda verdade que temos que rever como estão as nossas bases, a nossa estrutura espiritual. Será que ela está alicerçada realmente em Cristo? A palavra vale em hebraico é Jevá, no sentido de confiança e segredo. Então, amados irmãos, quando falamos em porta do vale, estamos falando, nós temos que nos despir diante de Deus e pedir que Ele venha tirar as máscaras e a maquiagem do engano e da hipocrisia. Deus não vê como homem, Deus vê o coração. O Senhor vê o coração, como ele disse a Samuel. Quando Davi se apresentou ali, Deus falou: aí está meu rei que eu escolhi. Os irmãos de Davi não tinham um coração contrito com Deus. O Senhor não precisa de minhas belas palavras ou minha aparência para me entender. Ele só espera a sinceridade do meu coração para me responder. Amém? Então, amados irmãos, restaurar esta porta do vale é rever nossos valores. É rever se a base da minha fé realmente é a pedra de esquina chamada Jesus. Porque tem pessoas, amados irmãos, que vira e mexe estão negando a fé, estão fazendo opções erradas, deixando de servir a Deus, deixando de ter comunhão com os irmãos, porque na verdade a sua estrutura não está bem alicerçada. Irmãos, terceira lição que eu vejo nesse texto, que nós temos que tirar tudo aquilo que Deus reprova das nossas vidas. A porta do vale ficava de frente com o vale de Inom. Esse vale se tornou um lugar de profanação, idolatria e encantamento. Restaurar esta porta é não permitir que a nossa vida seja contaminada pelas práticas pagãs que aborrecem a Deus. Em Jeremias 7, 30 a 34, diz assim: porque os filhos de Judá fizeram o que eu reprovava, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nela as imagens dos seus ídolos. Então, amados irmãos, nesta porta do vale, o que eu vejo mais forte é isso, para nossas vidas. Que nós precisamos rever essa questão, né? Esse terceiro princípio fala sobre tirar tudo aquilo que Deus reprova da nossa vida. Toda legalidade é o ponto X, sabe, dessa porta do vale. Porque foi pela porta do vale que Israel pecou contra Deus. Não vamos permitir que as abominações venham entrar em nossas vidas, tais como feitiçaria, sacrifícios a ídolos, etc. Bem? Eu fiquei pensando, por que restaurar primeiro as portas e não os muros? Apesar que é simultânea a restauração, mas as portas eram colocadas no lugar
e os muros, né, restaurados. Porque os pecados de Israel entraram pelas portas. Quais são as portas da sua vida? Nós falamos no vídeo anterior que são 7 portas, né? Qual é a porta que você tem dado brecha ao inimigo? Vamos fechar essas brechas e tu verás a mudança radical na sua vida. Um dia estávamos neste vale e o Senhor nos resgatou com mão forte. Cristo nos resgatou do inferno do vale de Inom, através de sua ressurreição. Então, amados irmãos, fechemos as portas da legalidade. Marta estava dando legalidade à incredulidade. Disse o Senhor a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Irmãos, amados irmãos, muitas vezes somos incrédulos, não cremos no que o Senhor diz na sua palavra. Lemos a palavra, mas não cremos nela. Não contemplaremos milagres. Não vamos experimentar o melhor de Deus quando não cremos na sua palavra. Em Apocalipse 1,18 ele diz: sou aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Amados irmãos, o Senhor tomou a chave da mão de Satanás, da morte e do inferno, quando ele ressuscitou. Amém? O Senhor já lhe tirou desse vale mal cheiroso. Já tirou deste vale com o seu poder, este vale de charco com a sua mão de poder, porque ele tomou, como lemos, ele tomou. Sou aquele que esteve morto, mas estou vivo. E tenho a chave da morte e do inferno. O Senhor Jesus, amados irmãos, tem a chave da morte e do inferno. Está nas mãos do Senhor. Restaurar a porta do vale também significa sair de uma vida de aparência e de uma superficialidade. É a 4ª lição que eu vejo aqui. É quando você sai da superficialidade e entra numa profundidade com Deus. Entra num patamar de experiência com os rios que correm do trono de Deus. Amém? A palavra vale também significa em hebraico profundo. Em Ezequiel 47, 1-10, diz que havia um rio largo e profundo e o Senhor levou em espírito o profeta para ter uma experiência. Águas nos tornozelos e joelhos representam um envolvimento superficial com o Senhor. Águas profundas significa entrega total. Que o Espírito Santo possa te inundar. Tem pessoas que querem ter uma vida apenas com águas nos joelhos e nos tornozelos. Não querem adentrar o ribeiro do Senhor para ter experiência profunda com Deus. Amados irmãos, o Senhor deu a Jacó uma grande experiência e ele teve um contato mais profundo com Deus. O anjo disse a ele: tu não serás chamado mais Jacó, e sim Israel, pois lutaste como príncipe com Deus e com os seres humanos prevaleceste. Gênesis 32, 28. Jacó se despiu diante do Senhor e foi curado e transformado pelo seu poder, pela sua presença de Iavé. Amados irmãos, vamos sair da aparência, amém? Não vamos fazer a obra só, ninguém faz a obra sozinho. É unidade, a igreja tem que ter unidade. Que o Espírito Santo venha te encher, mas você tem que pedir, você tem que almejar, desejar o Espírito Santo, almejar a sua presença. Então saia da superficialidade e vá para a profundidade com Deus. No Salmo 23, verso 4, disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege.
Por causa da infidelidade de Israel, o Senhor permitiu que Jerusalém fosse arrasada, destruída, saqueada, e o povo levado em cativo pelos babilônicos. Mais ou menos 4.600 judeus foram levados. Jeremias 52, verso 4, fala sobre isso. Da mesma forma, quando permanecemos infiéis, prevaricando contra o Senhor, o que acontece? O inimigo tem acesso à nossa alma, acesso à nossa casa. O inimigo tem acesso às portas do nosso coração. Quando prevaricamos contra Deus, espiritualmente falando, os muros de proteção, eles caem e o inimigo adentra em nossas vidas e nos torna escravos. Amém, irmãos? Que os muros de sua família, do seu casamento, do seu ministério, sejam totalmente restaurados em nome de Jesus. Não dê ouvidos à voz de Sanbalates e Tobias. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe, amados irmãos, em nome do Senhor. Amém? Que 2023 tu feche toda a legalidade. Forte essa parte. Quer ter uma virada? Não adianta cantar a música, eu quero ter uma virada, eu vou ter uma virada em minha vida. Se você não abandonar as práticas, as abominações que Israel praticou, tirar toda a legalidade, fechar todas as brechas da tua vida, tudo que desagrada a Deus, tudo que é abominação aos olhos de Deus, tire da sua vida. E 2023 será um ano de vitórias triunfante em nome do Senhor. Fique com Deus, amados irmãos. Amém. Gostei mais dessa agora.